Oi, você está ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em Peixes e Vênus em Câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva, também internacionalista, sonhadora, leonina com ascendente em Câncer e Vênus em Virgem. Nesse podcast você vai ouvir um tanto de reflexão e um tanto de trivialidade. A gente fala sobre sonho e impedimento, sobre mover, mas também sobre saber ficar parada, sobre o que nos engrandece, mas também sobre aquilo que nos violenta, sobre amor ao outro e também sobre pertencer a si mesmo. Vem com a gente! Olá pessoal, aqui é Flávia Shows, estou falando de São Francisco. Oi pessoal, aqui fala Patrícia, sejam bem-vindos a mais um episódio. Fala aqui hoje direto do Porto, às 21 horas. Aqui é 1h, a gente está aqui convidando vocês para participar e para ouvir o nosso segundo episódio. A gente vai dar uma explicadinha, porque no último a gente falou e foi explicar assim a nossa ideia e como que vai funcionar esse projeto lá no meio do episódio. Então, eu vou dar uma explicadinha aqui rápida, a Patrícia vai me ajudando para vocês entenderem um pouco mais o que a gente está pretendendo e como que a gente quer que funcione. Então, no Mulheres Movimento, a gente está pensando em trazer convidadas, utilizar dessa rede de contatos que eu e a Patrícia a gente tem, de mulheres conhecidas, mas não somente, né? Então, a gente pretende expandir e trazer outras mulheres que estão trabalhando com, enfim, diversos projetos, ou tem uma trajetória de vida legal, ou tem contribuições para trazer que são interessantes e tocam temas sensíveis para mim e para a Paty. Então, esse é o nosso objetivo, fazer desse espaço um espaço de diálogo com diferentes mulheres que estão localizadas tanto no Brasil, mas também em outras partes do globo, uma vez que eu e a Paty estamos aqui falando de cidades distintas também. O podcast está em construção, uma construção um pouco artesanal, então a gente ainda não tem uma frequência exata com a qual a gente vai postar os episódios, mas a ideia é trazer de fato mulheres que estejam se movimentando de alguma forma aí no mundo e na vida, e trazer para a gente ter uma conversa descontraída, mas que também seja enriquecedora e que a gente possa fazer trocas e estabelecer esse espaço aqui de diálogo para trocas, né? E aí é um podcast sobre mulheres, mas nosso público também é aberto, então quem tiver interesse em escutar um pouco sobre essas histórias e essas trajetórias ou compartilhar. Então, eu acho que é bem nesse caminho que a gente está pensando. O sentido de ser artesanal é porque eu e a Paty, a gente, enfim, né, fazemos 1 milhão de projetos e estamos começando mais um, mas a gente anda sentindo que é importante jogar para o mundo, principalmente a partir das leituras que a gente está fazendo, jogar para o mundo e a coisa vai se construindo. A gente está contando assim com a paciência e com a nossa determinação de continuar seguindo juntas, indo construindo tijolinho e melhorando e aprendendo nesse exercício que a gente está fazendo ao criar esse podcast. E aí, para esse episódio, nossa ideia é falar um pouco sobre a gente, no sentido, o que nos movimenta, para a gente apresentar um pouco das linhas que a gente vai buscar trazer com as nossas convidadas também. Então, esse vai ser um papo mais sobre energia criativa, sobre nossas inspirações, sobre mulheres fortes, enfim, todas essas coisas que fazem tanto a mim quanto a Patrícia fazem com que a gente se locomova nesse mundo. Então, para pensar assim esse bate-papo, a gente teve que fazer quase um exercício quase não, foi mesmo um exercício de autoanálise, de pensar quais foram os sentimentos e quais foram as coisas que são advindas da nossa família, da nossa criança, da gente como adulta, quais foram esses aspectos que têm nos auxiliado assim nas nossas trajetórias a estar sempre criando, se envolvendo com coisas novas e tudo mais. Então, pensando assim, vou falar brevemente esse primeiro exercício que eu fiz, que foi muito esse olhar para a família. Eu acho que a Paty a gente até tenta escapar um pouco disso, mas é difícil, né, Paty? Bem difícil.
Então, aí eu pensei muito isso, assim, nas figuras de mulheres, principalmente na minha família. Claro que, enfim, meu pai, o meu avô paterno, eles foram figuras masculinas importantes, assim, são até hoje, claro, mas eu vejo que as figuras femininas tiveram uma grande influência em mim, assim, tanto das minhas avós, eu tenho uma ligação muito forte com ambas, e uma das minhas avós, minha família, é uma família muito de artistas, professores, artesãs, então tinha muito essa coisa do ir construindo, assim. Então, minha avó paterna, ela sempre valorizou muito a leitura, assim, e ela me contava quando eu era criança, como para ela a leitura era uma coisa super importante, assim. E a família dela não gostava muito que ela ficasse lendo até tarde, ou que se dedicasse muito tempo para aquilo, então ela me contava que ela acordava de noite, assim, de uma vela no quarto e ficava lá lendo escondida. E um dos primeiros livros que eu fui ler, que eu lembro, assim, um grande livro, foi O Mundo de Sofia, que, para quem não conhece, é um livro muito grande, que são aulas, é uma garota que começa a ter aulas de filosofia. E eu era tão pequena para entender aquilo, que eu li o livro, porque, primeiro, a capa era bonita, assim, é uma capa azul com estrelinhas. E eu achei na casa dela, e ela super me assim, não, leia, Flávia, é isso aí. E eu lendo aquilo, assim, eu não entendi. Eu tenho até que reler, assim, porque muito do que falava no livro eu não entendia. Eu lembro que eu me empreendi essa tarefa de vou ler esse livro que encontrei na casa da minha avó. E ela falou que é legal porque ela está me dizendo, me incentivando a fazer isso. Então, eu vejo como essa valorização de leitura e educação acaba vindo essa figura. E a minha outra avó materna também teve uma influência muito grande, assim, tanto de questão de acessibilidade, quanto de entender que às vezes as dificuldades que são impostas para as mulheres, elas deixam marcas muito profundas, assim, que é difícil às vezes acessar. Então eu era curiosa para saber da vida dessa minha avó, mas pelas dificuldades que ela passou, eu consegui pouco, assim, no que eu considerava que seria, que eu queria saber mais, porque para ela era difícil falar de algumas coisas do passado. Então, também me trazia essa reflexão sobre as opressões que as mulheres das nossas famílias sofrem, que a gente sofre também. Quanto isso pode fazer com que a gente busque expressões de outras maneiras ou acabe, às vezes, até mesmo calando. E eu acho que a parte, pelas conversas que a gente teve também, as figuras de mulheres na vida dela também foram muito relevantes, tanto nossas mães como mulheres criadoras, assim, eu acho que a gente se assemelha bastante nesse sentido de ter mães muito potentes. Mas a Paty pode contar um pouco mais da trajetória dela, desses pensamentos sobre as mulheres da família dela e como que isso se reflete, né, na nossa trajetória. Sim, total. Acho que eu vou assim pela sua linha também, o exercício da gente repensar sobre essas influências, né? E claro, a gente não pode deixar de pensar principalmente nas mulheres da família, assim, porque apesar da gente ter muitas referências, e eu confesso que tive um privilégio de ter referências masculinas muito boas também durante a minha infância. Quando a gente também se percebe mulher, a gente acaba se referenciando nessas mulheres, né? E eu lembro de me perceber no começo, assim, já da minha infância, as limitações, né? Em ser mulher, você não pode ir para a rua correr e brincar porque você é diferente, você é menina, você tem que ficar aqui, não pode sentar de tal jeito, andar correndo pela casa. Meu pai me apelidava de cabrita quando eu era criança, porque eu gostava de andar pulando e saltitando pela casa. E aí a gente começa a perceber também, né, onde toca, assim, onde dói, porque eu queria estar na rua, né? E aí, muito cedo, essas mulheres começam a se tornar uma referência pela força, né? Porque aí a gente percebe as dificuldades que elas enfrentam só por ser mulheres, assim. E aí, muito dessa questão do valor pela educação, né? A minha família materna inteira conta sobre como foi a educação deles, assim, eu sou bem próxima dos meus tios e tias. Para as mulheres era uma dificuldade a mais, assim, eu lembro que todos eles falavam que tinham que andar muitos quilômetros para poder chegar na escola, por muitas horas, mas a minha mãe e as minhas tias, elas falam que elas não tinham esse incentivo também à educação, né? Que elas não eram incentivadas à educação porque se esperava que elas tivessem um bom casamento, assim, a família materna, ela é do interior da Bahia, então a minha ainda na época da adolescência, das minhas tias e da minha mãe, ainda era aquele incentivo assim, você vai ficar na roça ou você vai se casar, então você, né,
perda de tempo você ir para a escola e tal, mas muitas delas brigaram muito pela educação, né? Eu acho que esse é um valor que ficou muito marcado, assim, para mim. Minhas tias me incentivavam desde criança, assim, o básico para você é você terminar a escola, mas educação é em primeiro lugar, né? Universidade, para você conseguir um bom emprego, é essencial, né? Acho que esses valores ficaram muito marcados. Muitas das minhas tias também se tornaram mãe solo, e quando eu percebi, né, ali também na minha adolescência, quando a gente vai percebendo as coisas, né, que a gente é criança, às vezes a gente vivencia e não entende direito. E eu lembro de muito cedo perceber, assim, como era difícil e como era diferente, assim, a minha família e a família de alguns primos, né, por essa questão da mãe solo e de carregar a família nas costas. E toda vez que eu olho para isso, assim, eu penso muito nessa analogia com signos. As minhas tias, eu vendo uma longa linhagem de leoninas, assim, minha mãe é leonina, eu sou leonina, eu tenho 3 tias leoninas, eu tenho 3 primas leoninas. Então, quando eu olho para essa figura de mulheres assim que me criaram, eu penso muito nessa imagem assim de leoas, mulheres fortes e criadoras que se movimentam e fazem as coisas acontecerem dentro do ramo de opções que elas têm para a coisa se movimentar. E acho que essa é uma referência assim minha muito forte assim de fazer o que é necessário para se conseguir o que se quer, e seja estando em Portugal, fazendo mestrado, trabalhando num bar à noite para conseguir as coisas. Acho que vem muito desse lugar também, assim, dessas mulheres, a inspiração dessas mulheres, né? Acho que vai muito de encontro com o que tu falou, né, Flávia? Sim, e eu fiquei pensando enquanto você falava, no último episódio a gente conversou um pouco sobre aquela leitura que eu estava fazendo, da ridícula ideia de nunca mais te ver, e ela tem um trecho que aí ela está falando de alguns obstáculos, né, que se colocam frente às mulheres, tanto de relacionamentos, de funções que são atribuídas às mulheres. E ela se pergunta assim: quantas possíveis pintoras, escritoras, engenheiras, inventoras, exploradoras, escultoras, médicas, geômetras, geógrafas, astrônomas, historiadoras, antropólogas, quantas outras maravilhosas mulheres radioativas nunca chegaram a irradiar? Eu achei esse trecho tão lindo, porque às vezes é isso, né? Mesmo que a gente tenha e veja, eu acho que esse é o grande exercício que a gente fez de tentar entender da gente, sem de maneira nenhuma escapar, né? Pelo contrário, abraçar e acolher o que a gente vivenciou na nossa vida, assumir tanto as nossas dores, de olhar para as sombras, de olhar para as feridas que o próprio núcleo familiar. E família, quando a gente está falando aqui, é aquele que te cria, não necessariamente preso às questões biológicas, mas de entender tanto as feridas quanto as potencialidades do lugar que a gente veio e do que a gente carrega dentro da gente, que é inerente ao nosso ser e o que foi atribuído por questões sociais, familiares, culturais durante as nossas vivências. Eu, a parte, enquanto a gente conversava e ficou pensando, né, nessas trajetórias de mulheres, da gente, das que nos cercam, tudo mais, chegamos à conclusão que a nossa grande conversa, na verdade, chegava muito perto, assim, de histórias de mulheres fortes. Eu acho que conversa bastante com a ideia desse podcast. E aí eu vou pedir licença para citar mais um poema que eu carrego assim como um amuleto e serve de refúgio assim, nesses momentos que às vezes a gente se perde um pouco da gente, se confunde com outros sonhos, outras pessoas, outras expectativas que tem sobre a gente. E é um poema da Gioconda Belli, que ela é uma autora intelectual, ela participou da Revolução do Nicarágua, e ela tem esse poema que se chama Conselhos para a Mulher Forte. E aí eu vou ler um trechinho para vocês. Não percas a compaixão, mas teme tudo que te conduz a negar-te a palavra, a esconder quem és, tudo que te obrigue a abrandar-se, e te prometa um reino terrestre em troca de um sorriso complacente. Treine-se nos ofícios da reflexão e do intelecto. Lê, faz amor a ti mesma, constrói teu castelo, o rodeia de fossos profundos, mas lhe faça amplas portas e janelas. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és. Que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro da tua habitação uma estufa sempre ardente de onde se mantém o fervor dos teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Ai, ai.
Eu acho esse poema tão maravilhoso. E esse é só um trechinho dele, assim, mas eu acho que tem uma potência tão grande nesses versos, assim, tanto da questão de da gente estar em contato, estabelecer esse contato com a gente mesma, com o que nos move, com os nossos sonhos, com as nossas ambições, e tanto no sentido de criar uma rede de apoio de amigos, de relacionamentos, afetos de maneira geral, que te compreendam como ser, te respeitem e te incentivem. Então, essas são só algumas maneiras que esse poema me toca, mas eu acho que ele é muito potente em muitos outros sentidos. Maravilhoso. Toda vez que você lê esse poema, eu sempre me emociono, assim. E a gente sempre chega naquela pergunta, né, no final, como a gente constrói a estufa ardente de onde se mantém o fervor dos nossos sonhos. E acho que esse poema dá o caminho, assim, para a gente, né? E você falando um pouco antes sobre a questão das nossas dores, né? Acho que entra muito ali também. Ela dá o caminho de como a gente não se perder, né? Mas como a gente fazer também dessas nossas dores um lugar de força para a gente, né? Esse poema me lembra muito o conto do Barba Azul, e quando ela fala de castelos, mas também fala sobre as armadilhas que aparecem pelo caminho, né? E me vem muito isso, assim, de como a gente precisa saber identificar, né, as armadilhas que estão no nosso caminho, através da experiência também dessas outras mulheres, né, que inspiram a gente, que nos fazem fortes, que já trilharam esse caminho, né, já fizeram esse caminho, já caíram em muitos desses buracos. E essa inspiração, essa troca, essa energia criativa que vem dessa proximidade com essas mulheres, né, que possa nos fortalecer e também nos precaver, assim, para a gente saber por onde, quais são os caminhos que tem esses buracos para que a gente não caia, né? Acho que é muito por aí, assim. Sim, com certeza. E a gente falou também, ficou refletindo sobre os sentimentos, né? Que são, às vezes, combustível, né? Para alguma mudança, para algum empreendimento. E me veio a raiva. A gente falou, a parte, quando a gente conversa, assim, acaba indo sempre mais para raiva e amor, na potencialidade desses dois sentimentos. Que raiva, na verdade, pelo menos para mim, assim, a raiva é um sentimento tão potente no sentido, tem tanta coisa que eu já fiz na base da raiva. E não só raiva, assim, raiva de estar fazendo um negócio, que às vezes acontece também, tipo, não quero fazer esse negócio, tô com raiva de ter que fazer isso. Mas eu digo raiva, assim, de, por exemplo, o meu caminho de ir e me aprofundar em estudo de gênero vem muito dessa raiva que eu sinto das opressões que são impostas às mulheres, assim. Você estava contando da sua infância, eu resgatar o que você estava falando mais anteriormente, porque eu pensei muito que na infância eu tinha uma ideia durante minha adolescência que eu tinha muitos amigos meninos quando eu fui crescendo, assim, e eu adorava ter amigos meninos. E eu tive bons amigos mesmo, sempre meu ensino fundamental e médio, eu tive grupos de 5 e eu era a única menina dentro, assim. E eu lembro que eu achava isso muito legal. E realmente eram ótimos amigos, eu amei muito eles, mas demorou um tempo até eu entender e eu valorizar, assim, do jeito que eu não abro mão de jeito nenhum amizades femininas. E não só amizades, mas conteúdo produzido por mulheres, por exemplo. Tem, às vezes, filmes, documentários e livros, principalmente, que são escritos por homens. Às vezes você chega ali numa parte que ele está querendo, que chega numa experiência, assim, muito específica da existência feminina. E aí eu já fico curiosa. E aí, quem que fez esse negócio? Deixa eu ver aqui se é um homem ou uma mulher. E é quase assim um negócio automático de até saber, assim, não, eu tenho certeza que isso foi feito por uma mulher, porque nos toca de maneiras diferentes. E vejo que nas amizades também eu tive que amadurecer ao longo da minha vida para entender que amizades masculinas são ótimas, mas eu tive que fazer esse processo de abolir essa ideia absurda de competição, que as meninas estão todas competindo a todo momento, que enfim, eu tive que fazer isso, assim. Eu pensei, são muitas coisas que a gente naturaliza quando a gente é criança e quando a gente está crescendo, para chegar, pelo menos, assim, num ponto de maturidade e entender, não, mulheres, na verdade, assim, têm um papel imenso na vida. Então, fiquei muito pensando nisso, de abraçar mesmo, abraçar a nossa própria história e as mulheres à nossa volta. Sim.
Acho que quando eu penso em raiva também, eu associo muito ao feminismo, assim, porque, nossa, é estranho falar essa frase. Só que, assim, eu acho que meu primeiro contato com o feminismo derrubou muitos muros, assim, que eu tinha nos meus olhos, assim, eu considero que eu tinha uma venda nos meus olhos que eu não conseguia enxergar, e como muitas mulheres enxergam o machismo nas pequenas coisas, né? E eu lembro que quanto mais eu conhecia o feminismo, mais eu me dava conta de quantas e quantas coisas eu fui privada, e não só eu, como outras mulheres, o quanto que aquilo era doloroso também, né? E como raiva e amor andam juntos, né? Porque aí começa a despertar na gente um amor tão grande, assim, pelas outras mulheres e pelas histórias delas e pelas experiências, que aquela raiva também se intensifica, né, e vira uma força propulsora. Acho que eu também tenho experiências assim, onde muitas coisas foram feitas na base da raiva, principalmente quando eu penso academicamente, assim, muitas coisas eram mesmo com raiva, e a raiva como força motriz e que fazia as coisas andarem. Mas também eu acho que um sentimento que tem me feito assim me movimentar muito é a esperança, sabe? Eu passo por alguns momentos assim de desesperança que não são muito legais assim na minha vida, e eu tenho tentado me apegar muito a esse sentimento assim de esperança, ter esperança nas coisas, ter esperança numa melhora, ter esperança que a pandemia vai acabar. E acho que também é uma coisa legal, assim. E ainda pensando um pouco sobre a raiva e pensando até no poema ali, eu acho que me lembrou aquela outra conversa que a gente teve antes, onde a gente gere sonhos de outras pessoas, né? Como que... E aí, pensando na raiva, me veio essa conversa, porque é uma coisa também que gera raiva, né? Às vezes a gente está nesse lugar de gestações de outras pessoas, de projeções de outras pessoas que fazem com que a gente esteja gerindo sonhos que não são nossos, né? E às vezes até sem perceber ou os permitindo, né? E aí quando a gente lê o poema ali da Gioconda, a gente já vem aquilo, né? De como que a gente cai nesses buracos e vai parar nesses lugares, e a gente precisa fazer um caminho de se reconduzir, né? Reconduzir para esse lugar, para essa fogueira, de manter os nossos sonhos acesos e tal. Então acho que assim, os sentimentos são importantes nessa hora da gente pensar e refletir sobre o que nos movimentam, né? E acho que é isso, assim, tratar a raiva com o carinho que ela precisa também, né? De pensar nela como essa força propulsora pode ser uma saída, pelo menos para mim, assim, tem sido. Não só a raiva, né? Mas a raiva, o amor, a esperança. Com certeza, eu acho que amor e esperança estão muito próximos, assim. Mas também amor e raiva são todos sentimentos muito próximos uns dos outros, né? Porque no momento que você entende eles, o que acontece, o que eu acho um caminho perigoso só é quando a gente tenta negar esses sentimentos, né? Porque aí você vive numa negação, em vez de assumir aqueles sentimentos que são tidos como ruins ou negativos na sociedade, né? Só recalca, vai recalcando dores e injustiças que a gente sofreu e buscando culpados. Então, eu acho que esse processo de abraçar mesmo esses sentimentos podem ser muito valiosos na construção de coisas, na construção e nesse movimento que a gente precisa ter na vida. Então, eu super concordo com você, com esses pontos que você levantou. E eu já queria puxar para o nosso quadro, Movimentando as Ideias. Nesse quadro é um quadro de trocas, então a gente vai deixar sugestões de leituras, filmes, músicas, práticas, qualquer coisa que a gente esteja conectada ou que seja interessante para os nossos ouvintes. Então, vou começar indicando aqui, a gente citou o Conto do Barba Azul, ele faz parte do livro que é a minha Bíblia e Bíblia da Patrícia e de tantas outras mulheres, né? Que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é escrito pela Clarissa Píncola. Então, eu e a Paty e algumas das nossas convidadas também já fizeram leituras e têm experiências muito profundas com as histórias trazidas ali. Então, eu já sei de antemão que vai ser uma coisa que vai ficar surgindo aqui ou ali. Então, fica o convite para quem quiser, tem online. Vale muito a pena, assim, foi um livro que apareceu para mim anos atrás, eu não entendi ele naquele momento, e depois de anos
alguém me enviou um podcast, que eu não sei se eu já citei em algum momento, mas chama Talvez Seja Isso, e minha terapeuta tinha me enviado um conto para trabalhar. Então foi assim, na mesma semana, duas coisas tão importantes surgiram. Eu falei, gente, é o universo assim, com o dedo na minha cara, vai ler esse negócio. E aí foi a partir disso, assim, é muito, para mim, conversa muito com o poema da Gioconda, porque às vezes eu pego o livro e é só para eu lembrar de fazer esse exercício de voltar para mim mesma, para voltar para essa natureza selvagem que ela chama, intitula no livro. Então, essa é a minha dica do dia de hoje. A Paty também pode trazer aí as indicações dela. Bom, para o nosso quadro maravilhoso do Movimentando as Ideias, eu queria sugerir hoje, então, um poema curto que eu vou ler aqui da Audre Lorde, que fala um pouco sobre essa coisa da gente se definir, se encontrar, sobre manter essa fogueira acesa com os nossos sonhos dentro da gente, né? Então ela diz: se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que outras pessoas fazem de mim e teria sido comida viva. A Audre Geraldine Lorde é o nome dela. Ela foi uma escritora caribenha-americana, feminista, mulherista, lésbica e ativista dos direitos civis. É uma mulher negra e os escritos dela são muito bons, assim, eu recomendo para todo mundo. E aí eu queria fazer uma outra indicação bem breve, de uma música que eu estava ouvindo ontem e ela mexeu muito comigo, assim, acho que conversa muito com o que a gente estava conversando. É uma música da Lued Luna, do novo álbum dela, se chama I Don't Know, e eu vou ler só o trechinho final, que é a participação da Conceição Evaristo, onde ela recita um poeminha, assim. E daí ela fala: a noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua, fêmea, semelhante nossa, em vigília, atenta vigia nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde Ainás, Mizingas, Ingambeles e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, de nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. E essas são as minhas indicações para hoje. Então é isso, pessoal. Finalizamos com esse lindo trecho. Muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Abraço. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram. O nosso Instagram é @mulheresmovimentam. E ali pode ser que a gente está aberta para receber sugestões, dicas, críticas. Não esqueçam de estar conectados com a gente. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, @mulheresmovimentam. Nosso e-mail de contato é mulheresmovimentam@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!